Os irmãos aqui, eles estão ali atrás para dar esse presente para vocês e leve o nosso abraço. Agora sim. Vamos orar no mensageiro dessa noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala em nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor possa usar o pregador dessa noite, ó Deus, o pastor Felipe. Ó Deus, aquela mensagem que o Senhor tem para nós, que ela seja, ó Pai, frutificada, ó Deus. E que nós, ó Pai, possamos aprender mais e mais do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz sobre você, em nome de Jesus. Você está feliz? Alegre? De férias? Tá nada, né? Quem dera, né? Só os meninos que ficam de férias nessa época. Ô, Jesus. Talvez alguns estejam. Se você tiver, que ótimo. Se não tiver de férias, que ótimo também, que você tem um emprego, graças a Deus. Trabalhar e vamos embora. Nós estávamos em 2 semanas de férias. Foi uma bênção, graças ao Senhor. Férias não pode ser superestimada, né? A gente superestima férias às vezes. A gente acha que a gente vai descansar para a eternidade, né? Mas não, dura pouco, tem uns probleminhas, acontecem uns perrengues. Mas é bom parar. Quero agradecer ao Senhor por esse tempo. Nosso pastor Pedro está no período de férias. E a partir dessa semana, o pastor Milton vai sair de férias. Então lembre de orar também pela família do pastor Milton, sua casa. E orar também pelo pastor Pedro, que daqui a pouco volta. Pastor Milton sai essa semana. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Essa noite eu quero meditar um pouco na palavra do Senhor com você, a partir de um texto que está em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6 e 7. Então abra sua Bíblia comigo, por favor. Na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículos 6 e 7. Primeira Pedro 5, versículos 6 e 7. Deixe sua Bíblia aberta. Deixe-me te contar uma história. Há uma cena bastante curiosa no livro de John Bunyan, chamado Peregrino. Peregrino é um clássico do protestantismo, um clássico da tradição cristã. E essa é uma história ficcional a respeito da vida cristã. O título Peregrino é porque a vida cristã é assim, como uma peregrinação, não é? Como se nós fôssemos forasteiros numa pátria que não é a nossa, caminhando para uma pátria celestial. Lá pelas tantas, John Bunyan nos conta a história sobre o cristão e o esperançoso. Um peregrino chamado cristão e outro chamado esperançoso. Eles entram em terras de um grande gigante, e esse gigante é chamado o gigante do desespero. O gigante toma conhecimento de que estão ali nas suas terras, o cristão e o esperançoso, e acaba os capturando, os tomando. Pega esses 2 peregrinos e os leva para dentro do seu castelo, o castelo da dúvida. Quando ele leva então esses 2 para dentro do castelo da dúvida, ele decide os aprisionar e os colocar em um calabouço. Os lança naquele calabouço terrível, sujo, fétido. E lá eles permanecem por 3 dias e 3 noites. Completamente abandonados, deixados em tribulação. O gigante então consulta a sua esposa, que não tinha fé nenhuma, sobre o que fazer com eles, e a ideia dela é: espanque-os, maltrate-os. O gigante então desce até aquele calabouço e passa a espancar dolorosamente, insistentemente, aqueles 2 servos de Deus. Cristão e esperançoso são então espancados, violentados.
E então o gigante passa a dizer para eles que a chance de eles saírem do castelo da dúvida era impossível. É uma chance que não existia. E chega a dizer para os dois: é melhor que vocês se matem. Seria muito mais fácil que vocês tirassem a vida de vocês, porque daqui, do castelo da dúvida, vocês nunca mais vão fugir. Vocês jamais conseguirão fugir. Cristão esperançoso ficam ali lutando com a ansiedade e os temores que invadem o coração. E então o gigante os leva até um lugar em que estava cheio de ossos e caveiras, para que eles pudessem ver o que já havia acontecido àqueles que anteriormente foram capturados e aprisionados naquele castelo. Imagine a cena, tantos ossos e caveiras, apavorava o coração de cristão esperançoso, que cada minuto e cada vez mais pensavam: de fato, nós nunca vamos sair daqui. Nós estamos perdidos. A ansiedade como que apodera-se do coração, os temores invadem. Mas num determinado momento, num lance assim de memória, de algo que simplesmente surge à mente, o cristão se lembra que ele tinha uma chave guardada consigo, cujo nome dessa chave era promessa. Ele se lembra: eu tenho uma chave, esperançoso. Eu tenho uma chave chamada promessa. E essa chave chamada promessa é capaz de abrir qualquer porta. Não há nenhuma porta neste mundo que não seja capaz de ser aberta por essa chave. Pela chave promessa. Eles então tentam insistentemente, e depois de muito tentar e muito insistir, eles abrem a porta. Fogem do castelo. Saem do castelo da dúvida. E nem o gigante tentando persegui-los, o gigante do desespero indo atrás deles, foi capaz de aprisioná-los de novo. Eles são libertos do castelo da dúvida. Conseguem fugir do gigante do desespero. Por causa de uma chave chamada promessa. Eu não sei você, mas eu já me encontrei algumas vezes nesse castelo. Algumas vezes eu também já me senti aprisionado, assim, num castelo de dúvida. Me sentindo, às vezes, meio que espancado, esbofeteado por um gigante do desespero. Você já passou por isso também? Já teve o desespero machucando você? Já teve ao seu redor como que um castelo cheio de dúvidas? E passava por seu coração, talvez, medos, receios, ansiedades? Das mais diversas circunstâncias e dores que essa vida e esse mundo tem sobre nós. Às vezes a gente se encontra assim também. E para fugir desse tipo de castelo, desse castelo construído com pedras de dúvidas e vigiado por um gigante chamado desespero, só existe uma chave. Essa chave são as promessas de Deus. Essa chave são as firmes, inabaláveis e seguras promessas do Senhor para nós. Esse texto que nós lemos aqui, ou que nós leremos aqui, fala exatamente sobre isso. É um texto que fala sobre ansiedade, temores, preocupações, mas que também fala sobre promessa. E eu queria que você lesse essa breve passagem, esses 2 versículos, com isso em mente, para que a gente pudesse ter o nosso coração edificado pelo Senhor nessa noite. Amém? Olha a sua Bíblia comigo então. 1 Pedro 5, versículos de números 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Agora eu queria que você lesse o 7 comigo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora só as irmãs, o versículo 7. Vamos lá? Lançando. Agora nós homens. Vamos juntos? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Agora sem colar. Sem olhar na Bíblia. Ninguém, hein? Beleza? Só o 7, para ficar mais fácil. Lançando. Santo Deus, nós te rogamos, ó Pai,
pelo Teu Santo Espírito sejamos capacitados, ó Deus, a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, nessa noite, eu quero também que os meus irmãos, todos nós, sejamos capazes de nos apropriarmos dessa promessa, nos assegurarmos dela, abraçarmos essa verdade pela fé. O Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, Deus, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos é o final da primeira carta ou da primeira epístola de Pedro. Nós estamos no capítulo 5, são as palavras finais, as exortações finais. E Pedro começa o capítulo de número 5 entregando algumas exortações aos líderes da igreja. Isso ele faz nos primeiros 4 versículos. Aqui ele fala aos presbíteros, aos líderes da igreja, aqueles que governam o povo do Senhor. Depois ele passa no versículo 5 a encorajar e a exortar os jovens, para que estes pudessem ser submissos e vivessem uma vida de humildade. Então no versículo de número 5, versículo de número 6 a 10, ele passa a falar a toda a igreja. E fala sobre uma exortação que envolve uma vida de fidelidade e descanso em Deus. Se nós pegarmos desde o início do capítulo 5, nós vamos encontrar Pedro falando sobre pastoreio íntegro e de boa vontade. Ele fala sobre humildade e submissão. Ele nos fala sobre sobriedade e vigilância na fé. E ele nos fala sobre confiança plena em Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, em especial para os versículos que nós lemos, versículos 6 e 7, e ainda particularmente para o versículo de número 7. Nessa palavra, o apóstolo Pedro nos chama a nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Quando eu e você estamos a enfrentar sofrimentos, dificuldades, preocupações, lutas e ansiedades. É curioso porque o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que nós precisamos nos humilhar debaixo da mão de Deus. Nós precisamos nos colocar debaixo da mão de Deus. Nós precisamos estar debaixo da poderosa mão do Senhor que luta por nós, intercede por nós e cuida de nós. Pedro aqui está falando para uma igreja, e esse é o contexto de toda a carta, uma igreja que estava enfrentando sofrimentos, uma igreja que enfrentava perseguições. Dentre esses sofrimentos a gente poderia listar, por exemplo, uma igreja que enfrentava injúrias. Versículo 4 do capítulo 4 fala sobre isso. Uma igreja que enfrentava difamações, como no capítulo 3, versículo 16. Uma igreja que chegou a enfrentar violência física, como sofrer espancamentos. É o que diz o versículo 20 do capítulo 2. Dentre outros tipos de ataque. E Pedro está falando para essa igreja que sabia o que era sofrer, que sabia o que era sofrimento, que enfrentava preocupações e tribulações. E dentre esses sofrimentos experienciados pelos crentes e líderes dessa igreja, Pedro sabia que eles também vivenciavam de perto a ansiedade. Que eles vivenciavam no seu coração certa ansiedade, certa preocupação que se aloja na nossa alma e no nosso coração, que faz com que eu e você fiquemos assim com a mente meio absorvida, meio tomada por aquilo que nos incomoda, a mente meio vaga, a preocupação que nos acompanha no leito, que nos impede de fechar os olhos e dormir em paz. Pedro sabia que essa igreja carregava essas dores, carregava essas preocupações. E qual a palavra então que Pedro dá para essa igreja? A palavra que Pedro dá é essa que nós lemos. Pedro olha para essa igreja, para os líderes dessa igreja e diz: humilhai-vos. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É curioso nesse texto que Pedro conecte no versículo de número 6 a ideia de nos humilharmos com o versículo 7, que nos fala sobre lançar fora a ansiedade. E talvez a gente se pergunte, o que tem a ver
nos humilharmos diante de Deus com lançarmos fora a ansiedade. Essas coisas se relacionam? Certamente que sim. É o que Pedro está propondo para nós. Porque eu queria que você pensasse comigo, irmão. Pedro está, de alguma maneira, nos ensinando e nos mostrando aqui que o remédio para todas as nossas preocupações e ansiedades é nos colocarmos, no final das contas, debaixo da forte mão do Senhor, lançando sobre Ele o fardo que nós carregamos. Preste atenção. O remédio para as nossas ansiedades, no final das contas, é corrermos para Deus, é buscarmos mais do Senhor, é dependermos mais dEle. Pois no final de tudo, nós precisamos deixar o orgulho de que podemos fazer tudo sozinhos. A vaidade de que conseguimos resolver as coisas com os nossos próprios recursos. E lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, nos humilhando debaixo da sua mão. O versículo 6 se conecta perfeitamente com o versículo 7. Porque o modo de nos humilharmos diante do Senhor é exatamente lançarmos sobre Ele nossas ansiedades. Eu reconheço que a mão do Senhor é forte. Eu reconheço que a mão do Senhor é poderosa. Eu reconheço que Ele tudo pode, que Ele tudo governa. E então eu olho para as minhas preocupações, para o fardo dos meus problemas e digo: o Senhor pode mais do que eu. Eu não sou capaz de resolver essas coisas sozinho. Eu não sei o dia de amanhã, eu não controlo a vida de ninguém, eu não controlo opiniões, eu não controlo os sofrimentos, eu não controlo circunstâncias. Então eu pego o meu fardo e lanço sobre o Senhor. E me humilho debaixo da mão dele dizendo: Senhor, a minha mão é fraca, mas a sua é poderosa. Os meus recursos são limitados, mas os seus recursos são infinitos. Percebe a conexão? Nos humilhamos debaixo da mão do Senhor quando lançamos sobre Ele todo o nosso fardo, reconhecendo: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sou capaz, mas o Senhor é capaz. Deus, eu não consigo controlar todas as coisas que me acontecem, mas o Senhor consegue. Senhor, eu não consigo ter certeza de que os meus recursos sempre estarão nas minhas mãos, mas o Senhor consegue. Deus, eu não consigo controlar o coração das pessoas que eu amo e que eu tanto quero bem, mas o Senhor consegue. Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, nem ano que vem, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Então eu pego os fardos que se repousam sobre nós, lanço sobre o Senhor, me coloco debaixo da poderosa mão dele e descanso. Irmãos, essa é a forte mão do Senhor, a mão que libertou o povo do deserto, a mão que guiou o seu povo até a terra prometida, a mão forte do Senhor que luta e lutará por nós. Pedro sabe que pode nos exortar aqui, exortar essa igreja e a mim e a você, a lançarmos o nosso fardo sobre o Senhor, porque o Senhor não desprezará o nosso sofrimento. Às vezes nós não temos coragem de abrirmos o nosso coração porque a gente teme que as pessoas para quem nós iremos abrir o nosso coração de fato reconhecerão as nossas dores, não é? Não somos assim? Às vezes passa no seu coração: eu acho que eu não vou compartilhar isso com ninguém porque eu não sei se essa pessoa vai realmente acolher as minhas dores. Eu não sei se ela realmente vai orar por mim e se preocupar comigo. Talvez ela vai me julgar. E às vezes a gente se fecha, se guarda. Mas Pedro pode dizer a mim e a você que o remédio para a nossa ansiedade é lançarmos nosso fardo sobre o Senhor, porque Deus de fato acolherá cada lágrima que nós derramarmos com o seu amor e com a sua graça. Pedro, nesse texto, ele como que repete as palavras do Salmo 55, versículo de número 22. Você se lembra? Acho que quando eu ler você vai se lembrar. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor. Lance sobre o Senhor as vossas ansiedades. Ele tem cuidado de vós. Eu gostaria de, nessa noite, conduzir você a pensar um pouco sobre
como nós devemos lançar fora a nossa ansiedade? Fazendo 3 perguntas a esse texto. 3 perguntas que claramente esses versículos, em especial o verso 7, nos respondem. Essas perguntas são: quem, como e por quê? Quem, como e por quê? Então pense comigo, a primeira pergunta que nós podemos fazer para esse texto. E eu a colocaria da seguinte maneira: sobre quem nós devemos lançar nossas preocupações? Sobre quem? O que esse texto está dizendo para nós? Sobre quem eu e você deveríamos pegar o fardo, tirá-lo dos nossos ombros e lançar? Sobre quem? E a resposta parece muito clara, não é? O texto é muito óbvio e bastante direto sobre isso. Lançando sobre Ele. Lançando sobre o Senhor. Lançando sobre Deus, cuja mão é poderosa. Essa é a resposta direta, clara desse texto. E por que essa resposta é tão importante? E por que essa resposta é tão rica de significados? Porque eu e você precisamos nos lembrar que o texto está colocando ante os nossos olhos o fato de que esse Deus, sobre quem nós lançamos todo o nosso fardo e toda a nossa dor, é esse Deus poderoso, esse Deus majestoso, é um Deus que tudo pode, é um Deus cuja mão é forte, é poderosa, é um Deus para quem não existem impossíveis. Me apaixona uma frase de Charles Spurgeon, quando ele diz: aquilo que lhe parece um fardo esmagador, seria para ele, o Senhor, como um grão de poeira numa balança. É sobre esse Deus que nós lançamos nosso fardo. Aquilo que para nós parece assim, esmagar a alma da gente, não é? Aquilo que parece estreitar o nosso coração, arrancar fora a nossa alegria. Aquilo que parece um fardo enorme e terrível, uma montanha para se carregar. Para Deus é como um grãozinho de areia, um pó, uma poeira, é tão pequeno. Pense comigo um pouco sobre isso. Nós lançamos nossas ansiedades sobre o Senhor, cuja poderosa e forte mão é por nós. Porque o Senhor é aquele que não ri das nossas preocupações, mas verdadeiramente se importa conosco. O Senhor não se ri das nossas preocupações, irmãos. O Senhor conhece a nossa estrutura, como diz o Salmo 103, versículo 14. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Me encanta a palavra de Deus saber que o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Lembra do discurso de Jesus em Mateus? O vosso Pai conhece as vossas necessidades. Ele as suprirá. O pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Deus não ri das nossas necessidades. Ele não ri das nossas preocupações. Por mais pequenas que sejam aos olhos dEle. Porque Ele é cheio de graça. Ele é majestoso. Ele é cheio de misericórdia. O Senhor é como um pai que acalenta os seus filhos. Essa semana, eu estava dormindo e era alta madrugada. Quando de repente fui acordado por um tuc. Eu abri o olho e estava lá aquele toquinho de gente do Samuca. E aí eu disse para ele: oi, amor, o que aconteceu? Meio choroso, sem saber o que falar direito. Eu falei: você está com medo? Ele balançou a cabeça. Aí eu: então sobe aqui. Aí me arredei um pouquinho, puxei ele, dei aquela apertada assim, e aí carinhei a cabeça dele e falei: fica tranquilo, papai está aqui. Papai está aqui com você, não precisa ficar com medo. E aí passou um minutinho, coisa de 60 segundos. Ele já respirou mais tranquilo assim. E eu falei assim: vamos lá para sua cama? Ele falou: vamos. E aí ele levantou. E eu achei que ele ia sozinho. Aí ele falou: você me leva na cama? Eu falei: já está abusando. Mas, eu falei: tá bom, eu vou. E aí eu levantei e falei: então vamos. E aí fui com ele, carinhando a cabecinha dele. Aí pus ele na cama, cobri, dei um beijinho. Falei: dorme com Deus. O Senhor está aqui, o Senhor vai te guardar. Papai está aqui, fique em paz. Dormiu.
que são essas preocupações para nós que somos adultos? É nada. É só um medinho, talvez um sonho que não caiu tão bem. Às vezes uma imagem mental que se processou na mente daquela criancinha de 6 para 7 anos e que não foi bem digerida pelo seu coração naquela madrugada. Talvez quando abriu os olhos o quarto estava escuro demais, mais do que o de costume, ou talvez porque tenha ouvido qualquer barulho, por insignificante que seja, e algum tipo de medinho nasceu ali no coração, coisa corriqueira, coisa que passa, coisa que no outro dia você pergunta, por que você acordou ontem? Ah, nem sei. Coisa que passa. Mas se nós que somos pais tão frágeis e tão fracos e tão limitados, conseguimos acalentar as preocupações tão pequenas dos nossos filhos. Você tem um pai que não ri das suas preocupações, mas acolhe cada uma delas. O Senhor que verdadeiramente se importa conosco. Sobre quem nós lançamos nossas ansiedades? Lançamos sobre o Senhor poderoso, que tudo pode. O Senhor poderoso, cujos planos não podem falhar. Lembra de Jó? No final do seu livro, um livro de dor e de sofrimento, talvez não haja nada mais sofrido nas Escrituras do que a história de Jó. E no capítulo 42, versículo de número 2, Jó proclama alto bom som, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Tudo pode, Senhor, tudo podes. Esse é Jó, que perdeu todos os seus filhos, que perdeu sua saúde, que beirou a perder sua sanidade, que foi abandonado por amigos, criticado, vilipendiado, até mesmo a sua esposa não teve comunhão com ele no seu sofrimento. Mas, depois de passar por todas essas coisas, ele diz: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É sobre esse Deus que Pedro está dizendo: lança sobre ele a sua ansiedade, lança sobre ele as suas preocupações. Sobre quem nós devemos lançar, irmãos? Sobre o Senhor poderoso também, que conhece nossas dores. Porque só o Senhor é de fato capaz de conhecer nossas dores verdadeiramente, porque Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez homem, habitou entre nós e partilhou do nosso sofrimento. Hebreus 4,15, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Eu acho confortante ou reconfortante para o nosso coração poder olhar para o Senhor Jesus e identificar nos seus sofrimentos as nossas dores. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores, porque Ele conhece cada uma delas. Cada uma delas. Cada dor, cada sofrimento, cada angústia, cada tribulação, cada preocupação, tudo que possa nos acontecer de sofrimento neste mundo de dor, toda ansiedade que possa se alojar na nossa alma, todo pântano de desânimo que eu e você nos encontremos afogando, saiba, o Senhor Jesus já passou por eles. Ele pode se compadecer de cada um de nós. Mas, agora que nós sabemos sobre quem lançar nossa ansiedade, eu queria partir para uma segunda pergunta. E essa pergunta é: como lançar? A pergunta é: como lançar nossas preocupações sobre o cuidado do Senhor? Como fazer isso? Eu acho essa pergunta especificamente importante, valiosa, porque talvez a gente tenha a tendência de ler textos como esse e pensar em passagens como essa num sentido muito abstrato, no sentido muito distante da nossa própria realidade. Como se a gente olhasse para um texto como esse e disséssemos: tudo bem, eu concordo, Deus é poderoso, a mão do Senhor é forte, eu tenho que lançar sobre ele a minha ansiedade, tudo bem. Mas como fazer isso?
Como se processar isso na nossa vida, na nossa realidade? Como é que isso encontra a mim e a você no dia a dia, amanhã, naquela segunda-feira que de repente alguma coisa te atravessa? Alguma preocupação parte como uma lança na sua alma e você diz, meu Deus, o que eu faço? Como fazer isso? Como colocar isso na prática? Essa pergunta eu acho que ela é valiosa para todos nós, particularmente para mim eu considero. Como colocar isso em prática? Talvez a resposta pudesse ser encontrada em alguns pontos que eu tenho para te dar. O primeiro deles é de que nós podemos encontrar o como lançar as nossas preocupações sobre o cuidado do Senhor, quando nós passamos a deixar ansiedades específicas diante de Deus. Deixe-me dizer o que eu quero pontuar aqui. É sair do abstrato. É sair do genérico. É sair de pensar apenas, Deus é comigo. E começar a identificar aquelas coisas que de fato angustiam a alma de cada um de nós. Aquelas coisas que de fato nos machucam, nos ferem. E dizer, Senhor, é isso aqui. E é isso aqui que eu preciso lançar. Porque às vezes nós nem sequer reconhecemos aquilo que nos dói. Aquilo que nos machuca. E algumas pessoas estão ao nosso redor e perguntam para a gente, tudo vai bem com você? Você está bem? E a nossa resposta é, estou bem. Está tudo bem. E às vezes algumas pessoas cutucam a gente um pouco mais e dizem, fala o que está no seu coração. E você diz, não, está tudo bem. Está tudo bem. E aí talvez alguém que te conheça mais de perto, talvez um cônjuge, talvez um filho, diga assim, mas você não está bem. Porque sua cara não está boa. Porque seu jeito está diferente. Fala, o que está te incomodando? E aí você insiste e diz, está tudo bem. Está tudo bem, deixa para lá. Para a gente poder lançar a ansiedade sobre o Senhor, a gente precisa saber quais são elas. É sair do genérico, como diz John Piper, e ir para o específico. Filipenses 4,6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ansiedades específicas, tratadas por um Deus que conhece cada uma das nossas dores. Não lide com seus problemas no atacado. Não lide com as suas preocupações no pacote. Destrinche cada uma delas. Conheça-as. Apresente-as diante de Deus. Lance sobre Ele. Oh, irmãos. Nós precisamos de orações menos pomposas e mais sinceras. Nós precisamos de menos verborragia e mais sinceridade. Às vezes a oração mais sincera que a gente pode fazer diante de Deus é um suspiro. A gente precisa saber que o nosso Deus é um Deus vivo. Não é pelo muito falar. Não é pelo excesso de palavras. Não é pela entoação de voz. Deus conhece o coração. Antes mesmo da palavra chegar à nossa língua, Ele já a conhece toda. Ele conhece as nossas dores. Quem mais precisa conhecê-las somos nós. Que às vezes nós é que não sabemos aquilo que nos dói, aquilo que está no nosso coração, aquilo que nos fragiliza, aquilo que é o nosso pé de barro, a nossa fraqueza, o nosso tendão de Aquiles, as nossas limitações, a gente é que não sabe. Porque a gente vai vivendo e vai deixando tudo num pacote, e não destrinche, não conhece, não analisa e não escrutina. Para a gente lançar sobre o Senhor nossas ansiedades, nós precisamos deixar ansiedades específicas diante de Deus. Específicas. Além disso, para que aprendamos como lançar nossas ansiedades diante do Senhor, nós precisamos entender que há necessidade de misturar esse deixar a ansiedade de lado com uma vida de oração. Porque eu penso e tenho a percepção de que talvez a nossa ansiedade aumente mais à medida que nós oramos menos.
Nossa ansiedade se avoluma mais quanto mais nós corremos preocupados de um lado para o outro e menos nos quedamos, paramos, silenciamos diante do Senhor. Oração não é sobre falar apenas, é sobre ouvir a Deus. Nós falamos muito, nós exageramos no número de palavras. Talvez esteja faltando à nossa vida de oração silêncio. Silêncio. Vamos chegar diante do Senhor, pegar um versículo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pegar esse versículo, sentar no canto e simplesmente dizer: Senhor, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de mim. Silêncio. Respira, guarda. Deixa essa verdade bater e rebater na sua mente. A gente precisa misturar o deixar a ansiedade com essa vida de oração. Salmo 66, 20. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus não rejeita a nossa oração. Não é maravilhoso isso? Mas além disso, além de deixar ansiedades específicas e misturá-las com uma vida de oração, talvez um terceiro ponto seja o mais firme e mais convicto de todos. Nós aprendemos como lançar sobre ele a nossa ansiedade quando nós aprendemos que precisamos nos agarrar com toda a força às promessas graciosas de Deus. Lembra? O que abre o castelo da dúvida é uma chave chamada promessa. É a promessa de Deus que nos livra da ansiedade. São as promessas do Senhor que entram no nosso coração e visitam a nossa alma e arrancam de nós o medo, os temores, as ansiedades. Promessa. É como se o Senhor nos abraçasse numa madrugada que estamos acordados e com medo e dissesse: papai está aqui. Calma. Eu estou aqui. Vem para o meu lado. Vem cá. A gente precisa se agarrar às promessas. Deixa-me te dar algumas. Salmo 138, verso 7. Agarra essa promessa. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. Mais uma. Salmo 73, 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 91, 4. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Quer mais um? Salmo 145, 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Todos. Agarre as promessas do Senhor. Só assim ansiedades podem ser lançadas sobre eles. Pedro está me chamando e chamando você a fazer uma ótima troca com o Senhor. Deus, tome o que é meu fardo de ansiedades. Me dá o que é seu, um pacote de promessas para a vida eterna. Você topa fazer essa troca? Essa é uma troca gloriosa. Essa é uma doce troca com Deus. Irmãos, coloque as promessas de Deus no seu calendário. O mês de agosto vai estar chegando, pega um versículo desse, põe lá no calendário de agosto. Colhe isso lá. Prega no seu quarto. Coloca na parede da sua casa. Emoldure num quadro.
Coloque no bolso da calça do seu esposo que não é convertido. Coloque na pasta dos seus filhos, na mochila deles, no caderno deles. Pregue as promessas, se aproprie das promessas. Carregue-as no chaveiro, carregue no seu carro, carregue no seu coração. Risque sua Bíblia, marque a sua Bíblia. Agarre as promessas de Deus, porque só as promessas de Deus podem abrir o castelo das angústias e das dúvidas e nos livrar do desespero. Só promessas, irmãos. Só isso que Ele liberta o nosso coração. Torne visível o motivo da sua esperança. Torne visível aos seus olhos o motivo da sua esperança. Tem tanta coisa na nossa casa para nos lembrar, coisas que não são as promessas de Deus. Comece a deixar vestígios das promessas de Deus para você se lembrar. Comece a fazer isso. Insista nisso. Agarre as promessas. Se aproprie delas. Coloque seu dedo sobre elas e diga: Senhor, é Tu mesmo. Isso na sua oração, você fechado no seu quarto. Senhor, é Tu mesmo que disse no Salmo 145:14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Deus, eu estou caído, eu estou prostrado. Cumpra as Tuas promessas em mim. Agarre as promessas de Deus. Agora que a gente sabe como lançar, ou sobre quem lançar e como lançar, queria partir para uma última pergunta. E essa última pergunta é: por quê? Por que lançar? Por que devemos lançar nossas preocupações sobre o cuidado do Senhor? Não podia faltar um porquê, não é? Porque tem sempre um porquê na nossa vida. E de novo a resposta parece tão clara aqui. Porque nesse texto o porquê é muito óbvio. O Senhor tem cuidado de nós, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A resposta simples e direta é essa: o Senhor tem cuidado de nós. Mas eu fiquei meditando sobre esse texto e pensando: como é que de maneira prática eu consigo observar o cuidado de Deus na minha vida? Algumas respostas me vieram. Primeiro, eu posso observar o cuidado do Senhor na minha vida, e eu creio que na sua e de cada um de nós, no nosso sustento diário e no reconhecimento que Ele faz de cada uma das nossas necessidades. Deixa-me te provar isso biblicamente. Lucas 12, 29 e 30. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Presta atenção no verso final. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Nós podemos reconhecer o cuidado do Senhor no seu sustento diário sobre nós. O Senhor se preocupa com o que a gente vai comer, com como a gente vai viver, com o que a gente vai vestir. O Senhor se preocupa com os nossos pequenos detalhes, com as nossas continhas, com a nossa família. Ele sustenta você. Você sabe disso, não sabe? Você já experimentou isso, não já? Respostas de Deus quando você estava esperando. Direcionamento de Deus quando você estava esperando. Cumprimento das promessas dele nas mínimas coisas. A gente tem sempre um testemunho para contar, não é? De como num determinado momento a gente estava orando como família e pedindo ao Senhor uma resposta, e aí parecia que nada estava acontecendo, aí de repente, assim, por sorte, uma resposta vem, alguém te liga. Eu olho para vocês daqui da frente e fico lembrando de cada testemunho que vocês já me contaram sobre o cuidado do Senhor. Eu consigo trazer à memória vários que eu já ouvi de vocês. E com alguns eu já partilhei alguns tantos meus também. Respostas, pequenas coisas do cuidado de Deus. Pequenas coisas.
Nós podemos observar e abraçar o cuidado de Deus também quando a gente percebe a direção divina para caminhar nesse mundo sombrio. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor te conduz, o Senhor nos guia, o Senhor nos orienta. Isso é cuidado de Deus. Lança sobre eles a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, te guiando, te norteando, te dando limites, te dando caminhos para prosseguir, colocando cercas ao nosso lado para dizer, não vá para cá, não vá para lá, vá aqui. Eu gosto sempre de orar ao Senhor, Deus, abra portas diante de mim nessa semana, mas feche algumas também, porque eu sou tolo demais. E talvez quando eu enxergar algumas portas que me pareçam muito extraordinárias, eu vou querer entrar por elas. Então eu peço ao Senhor, não apenas para que Ele abra portas, eu peço também para que Ele feche. Porque se depender da minha tolice e da estultice do meu coração, eu vou entrar em portas que eu não deveria. Ele tem feito isso, não tem? Ele tem te guiado, não tem? Nós conseguimos encontrar ou perceber e observar o cuidado do Senhor no consolo que vem dele quando nós trilhamos caminhos dolorosos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Ele é quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Irmãos, nós já choramos muitas lágrimas juntos aqui, não é? Muitas lágrimas. Talvez mais do que alguns de nós estávamos programando chorar. Como pastor, eu já fui em mais velórios do que eu imaginava que eu iria na minha vida. Muitas vezes. E não tem um velório sequer que eu vá, que a dor da morte não atravesse meu coração. Todos eles eu choro, todos eles eu me angustio. Mas todos eles eu falo e prego sobre a mesma coisa. O Senhor é um Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós já choramos muito, mas nós já experimentamos muito do cuidado do Senhor. Amém? Não é? Quantas dores que Deus tem tratado. Quantas feridas que já vêm cicatrizando. Quantas lembranças duras que já foram abrandadas pela misericórdia do Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Por último, nós podemos observar o cuidado sempre presente do Senhor na promessa última, final, segura do descanso eterno no Senhor. Lembre-se, toda experiência de conforto da parte de Deus que nós podemos ter neste mundo é apenas um vislumbre daquilo que Deus fará eternamente um dia. Você está apenas experimentando. Eu e você estamos apenas olhando pela fresta da porta. É só um tira-gosto. É só um princípio. É só uma amostra. Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Eu não consigo imaginar um mundo que não tem morte. Eu tento, mas é difícil, minha mente não consegue transcender para isso. Você consegue? É difícil, não é? Um mundo sem dor, um mundo sem pranto, um mundo sem luto. É tão maravilhoso, é tão sublime, que transcende, que ultrapassa, que avança para além da nossa capacidade de imaginar. Irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus tem preparado para nós. Lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quero terminar te dando brevíssimas palavras. Irmãos amados, o remédio certo para as nossas preocupações e ansiedades é lançar sobre o Senhor o nosso fardo. Não carregue sozinho. Lance sobre Ele. Lance sobre Ele. Além disso, nenhum fardo que nós tenhamos é pesado demais para Ele. Mesmo que para nós pareça um peso insuportável, para o Senhor é como um grãozinho, é como pó. Além disso, nós lançamos o nosso fardo sobre aquele que é todo-poderoso. Então lance sobre Ele cada preocupação, cada angústia, cada aflição, porque o cuidado celestial do Senhor sobre nós é certo, é seguro. Faça isso hoje. Faça isso aqui, nesse culto. Faça isso enquanto entoamos mais uma canção no final desse tempo juntos. Coloque diante de Deus. Tome o mais pesado fardo que repousa sobre você e lance sobre Ele. E coloque sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado hoje, cuidará amanhã e para sempre. Pegue tudo isso. E na sua oração mais sincera e com poucas palavras, mas com o peito aberto, diga: Senhor, carrega isso. Toma, Senhor, toma. Talvez seja seu filho. Talvez seja sua esposa. Talvez seja o sofrimento que te acomete. Talvez seja uma dor, uma doença. Talvez seja o seu trabalho difícil. Talvez seja a sua família não convertida. Talvez seja alguma luta espiritual, alguma perseguição espiritual. Talvez seja o seu ambiente de trabalho difícil, cheio de perseguições, de hostilidades. Talvez seja a ansiedade do seu coração. Talvez seja a sua personalidade. Talvez seja alguma coisa que você carrega. Talvez seja algum pecado. Talvez seja algo que você já não consegue mais imaginar que dê para tratar. Coloque diante do Senhor. Coloque diante dele e diga: está lançado, Senhor, sobre ti, sobre os teus ombros, sobre as tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de mim. É o Senhor Jesus que diz para mim e para você: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar? Chamar o nosso ministério de louvor para cantar conosco. Hoje eu queria orar com você. Queria te convidar, se você precisa lançar algum fardo assim pesado, pesadinho demais, a gente orasse junto aqui à frente. Vamos fazer isso? Feche seus olhos, vamos ficar em pé. Se você precisa orar por alguma coisa tão específica assim, vem cá, vem orar comigo. Tem nada de muito especial a gente vir aqui, e aqui não tem nada específico, mas só para a gente orar juntos, clamar ao Senhor, pedir a graça dEle. Se achegue aqui, ore, feche seus olhos, enquanto nós entoamos um cântico, bem baixinho. Vamos falar com o Senhor, vamos clamar a Ele. Fardos tão pesados, fardos tão dolorosos. Deus, tem misericórdia, Senhor. Visita-nos, ó Deus, com a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Porque, ó Deus, às vezes nós nos encontramos assim, nesse castelo. Lançados num calabouço, Senhor, tantas dúvidas, tantos temores, no desespero, como um gigante, ferindo o nosso coração, a nossa alma. Só as Tuas promessas, Senhor, só as Tuas promessas. Só as verdades preciosas do Senhor na Tua palavra para nos acolher o coração e a lágrima, Senhor. Para nos revestir da Tua bênção, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Deus, nós colocamos diante de Ti agora o nosso fardo, a nossa dor, a nossa ansiedade, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor conhece o nosso coração, sabe que nós somos pó, que nós somos frágeis, ó Deus. Cada um aqui, ó Deus, expressando diante do Senhor
um coração aberto, um coração contrito. A tua palavra diz que um coração assim o Senhor não desprezará, Senhor. Nós agarramos essa promessa, Deus. Quebramos o nosso coração diante do Senhor. Abrimos a nossa alma diante do Senhor nessa noite, Deus bendito. E clamamos ao Senhor: leva, Deus, o nosso fado. Carrega a nossa ansiedade, Senhor. Nos ensine a nos humilharmos diante da Tua mão, Senhor, debaixo da forte mão do Senhor, e crer, e confiar, e esperar, e nos apegarmos às promessas vivas do Senhor, e dizer: são Tuas promessas, Senhor. Cumpra-as em nós, Pai, pela Tua palavra. Cumpra-as em nós, Deus. O Senhor conhece o nosso coração. Conhece, Deus, como somos frágeis, ó Deus, e a nossa vida é tão passageira, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Oh, Deus bendito, em nome de Jesus, Deus. Quantas dores, Senhor, quantas orações, quantos receios, coisas, ó Deus, que nos acompanham todos os dias, Senhor. A gente acorda e dorme com elas. Ensina-nos a confiar mais, Deus, a descansar mais, a entregar mais, a depositar mais sobre o Senhor. Nós queremos nos agarrar às Tuas promessas. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, Deus. Oh, Deus, faz-nos guardar essa verdade. O Senhor tem cuidado de nós. Oh, Deus, que isso fique pregado no nosso coração, marcado, escrito, Deus, na alma de cada um de nós, para que dia a dia nós possamos nos lembrar: o Senhor tem cuidado de nós. Oh, Deus, eu oro por cada irmão querido aqui, Senhor. O Senhor conhece as nossas lutas, conhece as lutas de cada um, Senhor. Nós as partilhamos nas nossas orações, nos nossos grupos familiares, nas visitas. Oh, Deus, são tantos temores que nos acometem, Pai. Perdas, receios, coisas que projetamos e falham, Senhor. Coisas que imaginamos que seriam de um jeito e de repente são distorcidas, Senhor. Coisas que fogem ao nosso controle. Oh, Deus bendito, acalma nosso coração diante das tempestades da vida, Senhor. Que possamos ouvir da Tua voz aquilo que o Senhor diz para Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Nós queremos crer, Senhor. Queremos confiar, queremos Te abraçar. Queremos agarrar as Tuas promessas, Senhor. Que as promessas do Senhor sejam como essa chave para fugirmos, ó Deus, do desespero, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Deus bendito, e clamamos a Tua bênção sobre cada um aqui essa noite. Que a Tua misericórdia, a Tua bondade repouse sobre nós, em nome de Jesus, Deus. Aleluia, aleluia. Pode voltar no seu lugar, mas vamos cantar ao Senhor. Vamos exaltar o nosso Deus com essa canção. Vamos adorá-lo. Vamos bendizer ao Senhor com as nossas palavras e com a nossa adoração, em nome de Jesus.